One Piece é um anime que tem diversas lutas icônicas durante os seus mais de 1000 episódios e com os mais diversos personagens que você pode imaginar. E mesmo não sendo um mangá onde o seu ponto forte são as batalhas, o próprio Oda já disse isso, que se ele fosse criar One Piece como um mangá baseado totalmente em lutas, ele não ia fazer sucesso. As batalhas de One Piece ainda conseguem ser muito icônicas pelo fato do peso que elas têm dentro da história da série. Porque vamos lá, se a gente for comparar as lutas de One Piece em relação a outros animes, por exemplo, Naruto ou Dragon Ball, em termos de coreografia, One Piece fica bem abaixo em relação a esses dois. Mas elas conseguem se tornar tão icônicas como as lutas desses outros dois por conta do peso e da emoção que o Oda consegue transmitir dentro da sua história. E as lutas sempre acabam de um jeito muito foda, que você fica tipo, caraca, mano, que da hora. Um exemplo muito bom disso que eu tô falando é, por exemplo, a luta do Franky contra o Senhor Pink, que é a luta mais máscula da história dos animes. Eu quero gozar. Ela não é uma luta que tem movimentos incríveis ou golpes absurdos, na verdade é completamente o oposto disso, mas por que ela é tão legal de ver? Justamente por toda a emoção que essa luta carrega. Com o passado do Senhor Pink, a gente vendo a história dele, a relação com a mulher dele, porque ele usa uma roupa de bebê, e a gente começa a criar uma empatia por um personagem que é um vilão, e a gente começa a gostar dele, mas sabe que ele tem que perder pro Franky. E essa é de longe a parte mais legal da luta, vira um duelo total de respeito entre os dois personagens, e você gosta dos dois, e a finalização de tudo é absurda. Só que, claro, mesmo sendo uma luta muito boa, não dá pra colocar ela como a melhor luta de One Piece. E se tem um personagem que as lutas dele são completamente diferentes das outras lutas de One Piece, e todas essas lutas dele são muito boas, esse personagem é o Usopp. Todas as lutas que o Usopp tem em One Piece são absolutamente incríveis. O legal das lutas do Usopp é porque, por ele ser um personagem que é muito mais fraco fisicamente que o resto, e aí ele costuma enfrentar gente que é muito mais forte que ele tem que se virar ali com o que ele tem na hora para conseguir ganhar do cara. E aí vai muito dele ser criativo e conseguir inventar alguma maneira de vencer ele. E isso é muito legal. Como, por exemplo, a luta dele no Arlong Park, onde ele consegue enganar o Tritão e colocar fogo nele. A mesma coisa acontece na luta dele junto com o Chopper em Alabasta, onde ele de novo tem que inventar alguma coisa ali para conseguir ganhar. E aí tem aquela cena muito legal dele levantando um martelo com mais de 1000 toneladas e mostrando ele depois que era só um balão enchendo. Essa cena é muito legal. Mas com certeza a melhor luta do Usopp é contra a Perona no arco de Thriller Bark. Que é uma grande piada essa luta, no bom sentido, porque o poder da Perona basicamente é deixar as pessoas com depressão, e isso não afeta o Usopp porque ele já é um cara que é naturalmente depressivo e acha que vai tudo dar errado. Olhando assim, eu acho que o povo que faz faculdade também seria imune a esse poder da Perona. E aí todo o resto da luta deles dois é muito boa, com a Perona com medo do Usopp, correndo pra lá e pra cá, e a forma como o Usopp derrota ela é muito legal, com ele pegando um martelo imenso, sendo que na verdade é só um balão inflado, explodindo e ela desmaiando, é muito engraçado. É uma pena que essa tenha sido a última luta grande do Usopp dentro de One Piece, porque depois do time skip ele não teve nenhuma luta de destaque, e o máximo que ele apareceu em um arco foi em Dressrosa, que aí sim ele teve um destaque, mas mesmo assim não teve uma luta com algum personagem que a gente possa ver. E nos outros arcos ele apareceu muito pouco. O Ano, por exemplo, ele estava lá a passagem. Tomara que no próximo arco, agora em Elbaf, ele volte a ter uma luta de destaque que ele não tem há muito tempo. E apesar das lutas do Usopp serem todas boas, ainda não dá pra colocar nenhuma delas como a melhor luta de One Piece. E não tem muito pra onde fugir agora, a melhor luta vai acabar ficando entre o Zoro, o Luffy ou o Sanji, já que eles são o trio monstro e são os que mais têm lutas dentro do universo de One Piece. E indo pro Sanji, eu acho que muita gente vai dizer que a melhor luta dele é contra o Jabura em Water 7, porque é lá onde apresenta o golpe mais famoso dele, que é o Diablo Jumble, que é um golpe muito da hora, e essa luta sim é muito boa. Só que a luta dele com o Queen agora em um ano, eu acho que passou essa dele contra o Jabura e se tornou a melhor luta dele. E isso vem totalmente por conta do ótimo desenvolvimento que o Sanji tem durante toda essa luta. Porque tem toda aquela coisa dele usar ou não o traje da Germa, e aí ele tem que fazer uma escolha de usar ou não o traje, porque se ele usar, ele vai conseguir ficar muito mais forte, só que em contrapartida,
ele vai perder todas as emoções humanas que ele tem e vai virar meio que um ciborgue, por assim dizer, ou não usar o traje e ficar sendo só o Sanji normal, sendo que aí ele poderia ficar muito mais forte e poderia ajudar ainda mais o Luffy. E essa luta toda é desenvolvida em cima disso para que chegue na cena em que ele decide destruir o traje e ficar sendo só o Sanji normal com as emoções humanas que ele tem. E o anime consegue melhorar essa luta ainda mais com o novo golpe do Sanji, com o fogo azul, e a cena dele lutando contra o Queen com esse fogo é muito incrível. E essa pra mim é a melhor luta do Sanji, só que ela ainda fica atrás do Zoro e do Luffy. Indo agora pro Zoro, ele é um personagem que, sendo sincero, eu não sou o maior fã das lutas dele. A maioria eu acho bem mais ou menos. A luta dele contra o Kako, por exemplo, podia ser muito legal, só que como o Oda optou por fazer algo mais de comédia, eu acho que ela perdeu um pouco da graça que ela tinha. Só que tem uma luta do Zoro que eu acho ela incrível, que no caso é a luta dele contra o Das Bones em Alabasta. Se fosse para escolher uma luta que resumisse toda a ideia do personagem do Zoro, seria exatamente essa luta. Porque ela vai totalmente na ideia do Zoro de superação, dele conseguir superar os limites e poder ficar cada vez mais forte, mesmo seu corpo não aguentando, ele fica cada vez mais forte, supera cada vez mais obstáculos. A junção que o Oda faz nessa luta com os flashbacks do Zoro criança torna essa luta ainda melhor e o anime consegue deixar ela ainda mais incrível em termos de direção. Essa é uma das melhores lutas de One Piece, é muito bem feita essa luta no anime e todo o processo que o Zoro faz para ele conseguir entender como ele vai conseguir cortar o aço é muito bem feito, a luta é muito bem desenvolvida. E a finalização da luta com aquela cena braba do Zoro, que no mangá é um dos quadros mais bonitos de One Piece. Essa luta é incrível, eu acho ela melhor que todas as outras lutas que eu falei aqui no vídeo. E eu acho, inclusive, que ela é melhor que várias lutas do Luffy. Porque indo agora pro Luffy, as lutas dele, ao mesmo tempo que são as mais emocionantes de One Piece e as que mais têm peso, elas ainda têm um problema muito grande que é o protagonismo. Porque em diversos momentos o Luffy ele é salvo muitas vezes pelo roteiro. A luta contra o Katakuri, por exemplo, é talvez o maior exemplo de protagonismo. Não era para o Luffy ter ganhado aquela luta. E muitas vezes essas lutas vêm com uma transformação que é tirada meio que do nada, só para o Luffy ganhar a luta, como é, por exemplo, a luta dele contra o Kaido, que o Gear 5 aparece assim meio que do nada, e aí o Luffy fica muito forte e consegue vencer o Kaido, e mesmo sendo uma luta legal de ver, ela tem esse problema que faz com que ela fique muito abaixo. Se fosse para falar no geral, eu diria que a melhor luta do Luffy seria a dele contra o Lucci, que essa sim é uma luta incrível de ver, absurda. Porque seguindo o que eu falei no início, ela não tem uma coreografia de luta incrível, mas a forma como ela é escrita dentro da narrativa da história e o quanto ela passa de emoção faz com que ela fique tão boa assim. Diversas fases que essa luta passa, com o Lucci superando o Luffy em vários momentos e o Luffy retrucando, superando em outros, com o Gear 2, com o Gear 3, e a gente podendo ver essas novas transformações sendo usadas, e é muito incrível. Essa luta ela é incrível por 99% do tempo. Ela só peca no final dela, porque ela entra de novo naquela coisa do protagonismo. O Luffy ele tá caído no chão, todo ferrado, todo ensanguentado, e aí vem o Usopp, fala pra ele se levantar, dando motivação pra ele. E aí o Luffy se levanta e dá um monte de porrada no Lucci e ganha a luta. Entendeu? Então essa vitória do Luffy contra o Lucci foi meio que do nada, o que prejudica muito a luta. Mesmo, como eu falei, essa tenha sido uma luta incrível na maior parte do tempo. E é pra mim a melhor luta do Luffy contra os vilões de One Piece. Só que aí é que tá, ela é a melhor contra os vilões de One Piece. Mas pra mim, a melhor luta de todo o anime é o Luffy contra o Usopp. Essa luta é um dos ápices do Oda como escritor dentro de One Piece. Se você vê essa luta, você entende por que falam que o Oda é gênio. Porque essa luta tem um peso emocional absurdo dentro da história. São dois amigos que a gente tem acompanhado eles dois desde o início, lutando um contra o outro, e a gente vendo que ali era o momento de separação deles dois. Além do que essa luta representa tanto para o Usopp, que tinha aquela coisa de se achar um inútil dentro da tripulação, e ele não queria se desfazer do barco justamente por isso, por ele se ver no Merry e ver uma importância dele dentro da tripulação com o barco, além do que isso também representa para o Luffy como capitão dentro da tripulação, e dele tendo que assumir um papel realmente de liderança ali na hora. E aquilo, são dois personagens com uma diferença de poder absurda, mas o Usopp consegue equilibrar as coisas, primeiro porque ele sabe que o Luffy
ele não ia ir com toda a sua força que ele pode, porque, de novo, era um amigo para ele. Então ele usou isso a seu favor, desferindo golpes com o que ele tinha ali na hora e em alguns momentos conseguindo machucar o Luffy com eles, mesmo que no final isso não tenha adiantado de nada e, como eles falaram no anime, essa era uma luta que já tinha um vencedor definido. Daria para fazer um vídeo inteiro sobre essa luta, ela tem muita profundidade, é uma das partes mais bem escritas de One Piece, mas como não dá tempo, eu vou eleger ela aqui como a melhor luta de todo One Piece. Mas que fique claro, tá? Essa é só a minha opinião. Se você discorda de mim, quer me xingar nos comentários, pode fazer isso, fica à vontade. Mas se você tiver gostado do vídeo, eu te peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. A gente precisa fazer o canal crescer. Compartilha esse vídeo para todo mundo, faz o que você quiser e me segue para me ver falando sobre One Piece mais vezes.